Olá, eu sou o pastor Darwin e você está prestes a receber do Senhor algo grandioso através da palavra declarada dele. Por isso, prepare o seu coração para aquilo que você irá receber. E antes disso, nós te pedimos, se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Irmãos, antes de partir para a palavra, eu queria pedir algo para vocês. Na semana passada eu falei isso na EBD e eu queria trazer isso para vocês hoje, assim, com muito carinho, meu irmão. Eu queria pedir a vocês, tragam sua Bíblia para a igreja, amém, irmão? Irmão, o celular é bênção demais, você pode ter 60 versões no seu celular. Mas sabe o que a gente tem percebido enquanto a gente está pregando? As pessoas presas no celular, meu irmão. Você está perdendo seu tempo, meu irmão. Amém? Irmão, se for para você mexer no celular aqui na igreja, irmão, eu estou te falando de coração, não precisa vir. Porque você só está perdendo seu tempo. E você está enganando a si mesmo, achando que veio para receber algo, mas não recebeu. Então eu estou te pedindo assim, olha, trouxe seu celular hoje para ler a Bíblia, não precise ler no seu celular, amém, irmão? A projeção vai funcionar certinho para a glória do nome do Senhor Jesus. E no domingo que vem, você vai trazer sua Bíblia, amém, irmão? Amém? Igual crente raiz, irmão. É Bíblia aqui, ó. E se você não tiver Bíblia, irmão, você pode me falar que eu vou te presentear com uma gigante. Aleluia. Também sei não, Gilberto? Você viu, Gilberto? Você tem não, Gilberto? Você não vai usar ela hoje não. Juliana, ou mais, fique de olho para mim. Irmãos, em nome de Jesus, por que eu estou te falando isso, irmãos? Porque, irmão, o diabo é esperto, irmão, demais. Ele rouba a nossa atenção. Então, desliga um pouco do telefone agora. 55 minutos para a gente findar o culto. É pouco tempo. Você não vai morrer sem seu celular agora. E aí acabar o culto, você pode pegar ele de novo, abraça, beija ele, irmão, dá um cheiro nele. Mas agora, irmão, foca na palavra, amém? Aleluia! Glória a Deus, em nome de Jesus. Quem vir com a Bíblia domingo que vem, vai ganhar uma lembrancinha do Rubens. Oh, Rubens, sem entender nada. Amém, irmão? Uma viagem para Rive. Aleluia. E lá na casa do Rubens, hã? Irmão, só aqui um parênteses aqui, ó. Esse homem aqui, esse senhor maravilhoso, faz um sorvete, irmão. Rapaz, nós tomamos um sorvete de abacaxi, de coco e doce de leite, nós ficamos disputando para ver quem que era o melhor. O Acaso tomou 6 bolinhas de cada. A Maísa, irmão, quase cacau no pote. Benção demais. Aí o Rubens chegou, já a Anne chegou, seu Rubens, você trouxe sorvete? Mas brincando, eu que falei com ela para perguntar, estava com vergonha. Porque eu sou tímido, né, irmão? Irmão, o título da mensagem hoje é a vida sem comunhão. Bom, no capítulo 4, para você que está nos visitando pela primeira vez hoje, nós estamos perdi de conta em quantos meses nós já estamos, no livro de Eclesiastes, debruçando capítulo a capítulo, verso a verso, sendo direcionado por esse livro. E no capítulo 4, no qual nós vamos abrir hoje, abrimos o capítulo 4 hoje, Salomão, ele vê 3 grandes tragédias da vida. Só que a primeira é um reflexo de algo que já foi ministrado no domingo retrasado pela vida do Tiago. Quando Salomão ele vê agora a opressão sem consolo. No domingo retrasado, ele só mostrou, ele viu, ele percebeu que a maldade, ela imperava no lugar da justiça. Mas ao mesmo tempo, ele descansa o coração, dizendo, vai chegar um tempo onde Deus vai julgar, tanto os ímpios como os justos. Então ele olha agora no capítulo 4, nesses versos, sobre a opressão sem consolo, e ele vai mostrar também um perigo que é tão atual para o nosso tempo, que é o trabalho sem descanso e a solidão sem propósito. O pregador, ele vai denunciar como a vida se torna vaidade e aflição quando vivida sem Deus. E ele finaliza dizendo, não somente sem Deus, mas sem comunhão. Porque comunhão plena, como vamos ver hoje, ela é fruto de uma comunhão com Deus. Então Salomão ele vai falar sobre algo. Irmãos, eu quero que você entenda, no primeiro sermão de Eclesiastes, eu falei isso um pouco, que o livro de Eclesiastes tem hora que ele é confuso, porque ele muda o assunto de forma repentina.
E depois ele retoma para aquele assunto. É como, sabe quando a pessoa está conversando e ela tem um insight, assim, ela já para, mas eu preciso falar isso, e ela fala e fecha o assunto e volta para aquilo. Então Salomão está fazendo isso. Então hoje você vai perceber que ao mesmo momento que ele volta a falar sobre a opressão, ele vem falar sobre o trabalho. E aí depois ele fala sobre o resultado de uma vida solitária, que decide viver sozinho. Então nós vamos ver isso hoje. E hoje nós vamos refletir sobre essa passagem e aprender que a vida sem comunhão, sem propósito e sem Deus é um fardo vazio. Mas que quando Cristo é o centro, nós encontramos consolo, descanso e sentido para a nossa vida. Amém, meus irmãos? Então eu quero te pedir, abra sua Bíblia comigo em Eclesiastes capítulo 4. Como eu sempre peço, mantenha sua Bíblia aberta, que nós vamos lendo os versos enquanto a exposição caminha. E hoje, se o Senhor assim permitir, nós vamos até o verso 8, amém? Primeiro nós vamos ver a dor da opressão sem consolo. Verso 1 ao verso 3. Lemos assim: Vi ainda todas as opressões praticadas debaixo do sol. Vi as lágrimas dos que foram oprimidos, sem que ninguém os consolasse. Eu vi a violência na mão dos opressores, sem que ninguém consolasse os oprimidos. Por isso, considerei mais felizes os que já morreram, mais dos que ainda vivem. Porém, mais feliz do que uns e outros é aquele que ainda nem nasceu e não viu as más obras que se fazem debaixo do sol. Muitas das vezes o nosso coração, diante das injustiças, das opressões, dizemos o seguinte: para que viver? Quem nunca fez uma oração: Senhor, leva a fim da minha vida logo? Está cansativo, parece que não resolve, as coisas não mudam, as coisas não evoluem. Salomão está dessa forma. Salomão agora abre o capítulo olhando para o sofrimento humano. Sabe o que ele está vendo? E você vai perceber no capítulo 4 que isso vai aumentar. Ele vai continuar dizendo: vi ainda. É como se ele tivesse assim: eu fui me deparando, os meus olhos foram vendo ainda que as coisas pioram. Eu vi ainda, eu ainda vi. E ele vai mostrando assim: não tem fim. É um poço sem fundo, sem fim. Ele vai só, toda hora eu me surpreendo com algo novo. Ele está trazendo isso para nós. E o que Salomão vê? O que está diante dos olhos dele agora? Ele vê os oprimidos chorando, esmagados pela injustiça, e constata: não há quem os console. E ele está vendo tanta dor, que ele chega ao ponto de dizer que os mortos estão em situação melhor do que os vivos. E que ainda os que nem nasceram são ainda mais felizes, porque não colocaram os seus olhos diante de toda a maldade da vida. Irmãos, entenda, quando ele vai dizer que os mortos estão em uma situação melhor, não é nem a nossa visão quando nos deparamos com alguém que estava sofrendo uma doença, e aí o Senhor a chama para o descanso. Não é essa visão que ele está tendo. É uma visão assim: é melhor morrer do que viver. Sabe por quê? A vida debaixo do sol é somente a injustiça e a maldade imperando, acima da justiça. Só que aí o problema não para aqui. O que ele diz no final do capítulo 3, o problema não para que a injustiça está sobre a justiça. O problema ainda é maior. Eu vi ainda que aqueles que sofrem não tem ninguém para consolar. Eu vi ainda a mão dos opressores esmagando, e não vi ninguém para consolar os oprimidos. Salomão, diante da verdade que ele mesmo traz nos versos anteriores, onde ele diz que Deus julgará o ímpio e o justo, mas ao mesmo tempo, ele nos olha e traz para si mesmo que somos semelhantes aos animais.
Lembra o último verso, capítulo 3, é um verso pesado. Ele vai dizer, Deus faz essas coisas para nos mostrar que nada diferente, nada somos diferentes aos animais. E ele diz, e você já parou para pensar que quando morrermos, podemos ir para o mesmo lugar que eles? Uma visão somente debaixo do sol. E isso é a vida, irmãos. É a visão abaixo do sol. É olhar a vida sem Deus, sem a certeza do porvir perfeito de Deus. E assim, irmãos, o que salta aos nossos olhos, quando nós olhamos para a vida, para o mundo, esquecendo que Deus está aqui, movimentando e agindo através do seu corpo, a igreja, e trazendo justiça onde não há, mas nós esquecemos o Senhor e olhamos para esse mundo somente debaixo do sol. O que ressalta diante dos nossos olhos são o que, irmãos? As injustiças, as maldades. Percebemos que cada dia mais o ser humano não tem limite. Que quando nós achamos que deparamos com as coisas mais cruéis, vem a próxima semana, a próxima notícia e nos choca ainda mais. Com coisas que nunca imaginaríamos que aconteceriam. E aí, irmãos, para você que já percebeu, né? Desativei meu Instagram por um tempo. E aí, irmãos, comecei a ler o jornal eletrônico. Tem hora que eu estou assim, já consegui bater as minhas metas, aí eu vou lá para o Google, para as notícias. Mas só dá sangue, irmão. E é coisa assim, tivemos um caso em Fabriciana essa semana, foi chocante na segunda-feira, né? À luz do dia. Nós tivemos essa semana, né, um pai que é advogado, que foi pego, né, enviando coisas, né, indecentes. Estou tomando cuidado porque tem crianças aqui, para sua própria filha de 16 anos. Isso tomou uma proporção nacional, acho que foi na quinta-feira. E a gente vai percebendo o que, irmãos? Maldade não tem limite. Sabe por quê? É o coração do homem. Mas se os nossos olhos se apoiarem nesses lugares, sem Deus, o único caminho que sobra, é o que Salomão vai dizer. É muito melhor a morte do que ficar diante dessas maldades. É muito melhor morrer do que ficar me deparando com essas injustiças. Porque elas aumentam. E o problema não é só que falta a justiça, falta quem console. Falta quem abrace, falta quem cuida. Porque cada dia mais, isso, irmãos, Salomão está falando isso anos atrás. E quando nós pegamos e aplicamos para o nosso tempo, onde os relacionamentos estão mais voláteis, mais fracos, frágeis, superficiais, ainda ganha uma proporção maior, ninguém preocupa com ninguém. A pergunta se está tudo bem, irmão, é uma pergunta de fachada. E se alguém fala que não está, você fica assim, uai, não é essa a resposta, eu esperava, está tudo bem, vamos embora. Eu não queria saber disso, porque eu não quero te dar o meu tempo. Eu não quero saber se você está mal. Eu não quero saber, porque eu não estou com tempo para te consolar. E Salomão está depositando os olhos nesse lugar. E está dizendo, isso ainda aumenta a dor do nosso coração. E isso, irmãos, aumenta, isso soa muito atual para nós. Basta olharmos para o nosso tempo. Nós olhamos para o nosso mundo, é guerras, é desigualdade, é violência, é exploração, pessoas chorando, mas que não encontram ombros que acolhem. E isso, irmãos, é algo para que a igreja de Deus acorde. Porque se Deus diz em Efésios que aquilo que Ele faz, agora Ele faz por meio da igreja, e Deus é o Deus Consolador, Ele vai usar quem? A igreja. Mas muitas vezes, nós chegamos a falar isso um pouco hoje na EBD, o lugar que deveria encontrar justiça, consolo,
O cuidado encontra o que, irmãos? A acusação, o abandono. E isso vai pesando a nossa vida. Isso vai mostrando somente o fruto de um coração caído. E entenda, a injustiça social é fruto da ausência de Deus. Quem oprime não teme o juízo e nem Deus. E quem sofre muitas vezes não encontra o consolo humano. Entenda, meu irmão, quando faltar o temor de Deus, sobra crueldade contra o próximo. Quando o temor de Deus falta, sobra somente o coração humano. E o nosso coração, ele não é bom. E ao colocar os nossos olhos, meu irmão, minha irmã, no aqui e agora, a vida perde o sentido. E aí fazemos um eco com Isaías e Paulo quando diz, então vamos comer e vamos beber, sabe por quê? Amanhã nós vamos morrer. Em nome de Jesus, que o amanhã chegue logo, porque eu estou cansado das injustiças, eu estou cansado da falta de temor, e quem nunca já pensou assim, seria mais feliz se a minha vinda findasse por agora. Ou mais feliz, como Salomão vai dizer, é quem nem nasceu e nem se depara. Irmãos, deixa eu te falar, eu já encontrei com alguns irmãos que falaram isso com a gente, pastor, eu não quero ter filhos porque o mundo está muito perigoso, o mundo está muito ruim. Você entende que essa é a visão de olhar somente o que, irmãos? Para essas maldades, excluindo Deus da equação, mas é uma realidade que está imperando no nosso mundo e vai continuar. Só que essa é a visão de quem se depara com um mundo cheio de homens e mulheres caídos, devorando uns aos outros, porque o ser humano não tem limites, irmãos, sem Deus. Esse é o nosso coração. Sabe o que Salomão está enxergando ali, irmãos? Homens e mulheres sem Deus. O que Salomão está dizendo aqui é o reflexo do Darlon e de cada um de vocês, longe da presença de Deus. É cada um por si. É cada um cuidando do seu, sem importar com o outro. Só que enquanto Salomão faz essa acusação, eu quero que nós, como Nova Aliança, olhamos para o outro lado da moeda, amém, irmãos? Nós precisamos ser abraços que acolhem. Nós precisamos ser, de fato, uma família que abraça. Nós precisamos, de fato, estar importando com aquele que está chorando à nossa volta. De ser braço estendido. De entregar o consolo que um dia recebemos. De entregar a misericórdia que todos os dias é a razão de não sermos consumidos, por quê, irmãos? Por nós mesmos e os nossos defeitos. Precisamos estar assim. E Salomão abre os nossos olhos, porque o que eu vejo no mundo sem Deus é que tem pessoas sendo oprimidas e não encontram consolo. E eu quero pedir ao teu próprio que você guarde isso no seu coração nessa noite. Que você chegue em casa hoje, irmão, e faça uma oração. Deus, que nessa semana os meus olhos se abram para aqueles que estão sofrendo à minha volta. E que eu seja braço do Senhor, amém, irmãos? Que eu seja a mão estendida do Senhor. Teve um dia que eu recebi uma ligação de um irmão aqui da igreja, irmão. E eu fico maravilhoso, assim, maravilhado, sabe por quê? Eu vejo isso no agir de Deus. Direto alguém liga para ele e fala assim, ó, vem aqui que eu estou para suicidar. E ele só me manda assim, pastor, ora por mim que eu estou indo, eu estou vazando. Estou indo lá. Isso é temor de Deus. É braço estendido. Porque muita gente ia pensar o quê? Ah, conversa. Ah, não tem tempo para isso agora não. Depois nós conversa, irmão. Segura aí. Fica aí, calma que eu estou chegando daqui a pouco. Para ver se é de fato. Mas você entende que a igreja de Deus tem que ser esse lugar onde o oprimido, cansado, esmagado, ele pode dizer assim, eu sei que em todos os lugares eu apanho. Mas se eu for ali, lá eu vou ser acolhido. Eu vou ser abraçado. Eu não vou ter o meu pecado afagado, mas eu vou ter o braço de Deus me trazendo para perto, me transformando. Amém, meu irmão?
Faça essa oração e se surpreenda com Deus abrindo os seus olhos. Sabe por quê? Deus quer te usar, meu irmão. Eu não sei como é que Deus não me usa, pastor. Eu não sei o que eu posso fazer. É só orar, Deus. Eu estou aqui, Jesus. Me usa na segunda, me usa na terça, me usa na quarta. E hoje Salomão está abrindo nossos olhos e nos mostrando um alvo. E Deus vai te mostrar esse lugar. E que você seja, pastor, não sei pregar, não sei fazer nada. Irmão, não é isso que o mundo precisa. O mundo precisa de pessoas para ouvir, para amar, para abraçar e para chegar e chorar junto, irmão. Guarde isso no seu coração. E que os oprimidos, os cansados, encontrem em nós um lugar de abrigo em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Em nome de Jesus. Que pessoas, ao se aproximar de você, e que estiverem com o sentimento, esse desejo de findar a vida, de não ver mais sentido, que encontrem em você a luz que brilha através de Jesus Cristo, e encontrem em você a esperança que no mundo não existe. Porque nós estamos assumindo as nossas responsabilidades, amém, meu irmão? Só que Salomão muda o assunto. Salomão, irmão, ele aprendeu com as 1000 mulheres que ele teve. Porque mulher muda de assunto rápido assim, não muda, irmão? Você fica, oi? Eu estava tentando assimilar o primeiro, já veio no segundo, eu estou perdido. E aí eu estou só balançando a cabeça. Salomão faz isso. Ao mesmo tempo que ele está falando sobre a opressão, o Magno, olha o que ele faz no verso 4. Vamos acompanhar o raciocínio, amém, irmão? As mulheres vão pegar fácil. Os homens, nós vamos devagar. Verso 4, o que ele fala? Então vi que toda fadiga, ou todo cansado, e toda habilidade no trabalho, provém da inveja do ser humano contra o seu próximo. Fala assim, ué, o que tem a ver, Salomão, uma coisa com outra? É igual a mulher que começa a reclamar do copo sujo e começa a falar de outra coisa. Você fala, mas peraí, briga com uma coisa só. Depois você pula para outro assunto, não é assim, irmãos? Ele diz, toda habilidade no trabalho provém da inveja do ser humano contra o seu próximo. Também isto é vaidade de correr atrás do vento. Aí parece que Salomão vai bater, vai atacar somente os que estão se entregando ao trabalho de forma excessiva. Ele vai mudar o assunto e vai para o verso 5 e diz, coloca para nós, o tolo cruza os braços e destrói a si mesmo. Algumas versões vai dizer que o tolo cruza os braços e começa a se devorar. E aí no verso 6, ele traz uma outra visão. Melhor é o que, irmãos? Um punhado de descanso do que ambas as mãos cheias de trabalho e de correr atrás do vento. Nesses 3 versos, encontramos 3 verdades maravilhosas. Eu quero falar um pouco agora sobre a fadiga do ativismo sem sentido. Aqui o pregador muda o foco. Do sofrimento causado pela opressão, para agora o sofrimento causado primeiro pela comparação, pela inveja. E ele traz algo, irmãos, que é difícil de entender e às vezes aceitar, porque pega a gente. Ele percebe que muitos trabalham não por propósito, mas trabalham movidos por inveja. O que Salomão está trazendo para nós é lançando os olhos, lançando luz sobre um assunto e fazendo com que eu e você olhe para dentro de nós e analise a nossa vida. Porque muitos estão trabalhando, se empenhando, mas porque a sua vida se tornou uma corrida e a linha de chegada nunca chega. Porque sempre vai existir alguém à sua frente. Salomão, em Eclesiastes 2:24, nos diz que o trabalho é dádiva de Deus. Amém, irmão? Trabalho é presente de Deus. Aleluia, irmão. Glória a Deus. O trabalho foi instituído antes da queda. E tem gente que fala ainda é culpa da queda. Não, irmão. O sofrimento e o cansaço veio depois, irmão. O trabalho já estava lá. Vai cultuar esse jardim. Vai cultivar ele, irmão. Vai cuidar das plantas. Dar nome para os animais. Vigia Eva. E o que Adão fez? Trabalho, irmão. Agora nós estamos aí. Chegar no céu, irmão.
Se Deus não muda o nosso coração, nós vamos querer dar um pau no Adão. Mas nós vamos chegar lá transformado, glória a Deus. Salomão diz então no capítulo 2, verso 24, nos diz que o trabalho é presente, é dádiva de Deus, só que mesmo assim, como todas as bênçãos que de Deus podemos receber, o trabalho também pode ser distorcido pelo coração pecaminoso. Salomão vai nos alertar agora que quando o trabalho é motivado por inveja, ele vira a escravidão. É viver para competir, irmãos, é perder a paz e trocar o descanso por ansiedade. Salomão lança o seu olhar agora, sabe sobre o quê? A motivação de alguns no trabalho. Eu quero que você entenda que é claro que a inveja não é a única razão pelo que as pessoas trabalham, amém, irmão? E se a gente ler esse versículo isolado do contexto do livro de Eclesiastes, a gente pode perder o peso e fazer uma leitura errada do verso. Mas o que Salomão está trazendo é para que eu e você analise o nosso coração, porque muitos se doam tanto no trabalho, porque tem um desejo pecaminoso de subir na vida para estar acima de outras pessoas. Ele não quer melhorar, ele não quer ser o melhor para glorificar a Deus, ele quer ser o melhor porque eu quero ser melhor do que o outro. Porque eu quero ter o que o outro tem. Quero mostrar que eu sou capaz de também ter. Ou principalmente, meu irmão, eu quero ser melhor do que o meu vizinho, do que o meu familiar, do que o meu irmão, meu parente, meu tio, meu primo. E aí nós vamos lançar luz sobre o nosso coração. E uma pergunta para mim e para você nessa noite: o que tem nos motivado ao trabalho? É porque nós queremos trazer sustento para a nossa casa, para a nossa vida, para a nossa família, ou porque queremos, ou porque invejamos o que os nossos amigos têm? Ou para provar para alguém que um dia falou que você não daria certo na vida, e você se dedica para provar para aquela pessoa que a leitura que ela fez de você está errada? Qual é a sua motivação de trabalhar, meu irmão? Eu preciso provar para ele ou para ela que ele estava errado sobre mim, sobre o meu sucesso. Eu quero ter a casa igual do meu próximo, eu quero fazer a quantidade de viagens que ele faz, eu quero ir aos lugares que ele frequenta, eu quero comer a comida que aquela pessoa come, eu quero ter o casamento que aquele cara tem, eu quero ter isso, eu quero ter aquilo, e por isso eu me trabalho, por isso eu dedico. Ah, não, essa pessoa chegou nisso porque ele trabalha assim, ele faz aquilo, e a gente fica fazendo o quê, irmãos? Por isso que está tanta literatura de método hoje. E a gente não percebe que o que nos motiva é a inveja. É consumir o que o outro tem. Irmão, sabe qual é o problema da inveja? Não é só querer aquilo que o outro também tem, de igualdade. Eu quero tomar o que ele tem. E assim, irmãos, vamos nos perdendo e corrompendo a bênção que Deus nos deu, o trabalho, irmão. E agora eu quero abrir aqui, tá? O leque da inveja aqui agora, irmão. Cuidado com onde você coloca os seus olhos. Às vezes você perdeu o contentamento daquilo que você um dia tanto orou por Deus, sabe por quê? Você está olhando demais para aquele que tem algo mais que você, irmão. Mas deixa eu te contar um segredo aqui bem baixo, ó. Sempre vai ter alguém mais sucedido que você, melhor. Sempre. Sempre vai ter alguém que faz mais viagem que você, irmão. Sempre vai ter alguém que pode comer no restaurante chique toda semana, irmão. Aí, já falaram o seu nome aí, Gilberto. Eu não ia falar, Gilberto. O Gilberto estava lá com a gente, lá, irmão. Lá naquele hotel maravilhoso que a Maísa arrumou para nós. E agora ele vai estar ali em Orlando. E eu estou orando com ele. Traz um presentinho para mim, senão eu não oro. Brincadeira, Gilberto. Mas você sabe que é verdade. Lembra do seu pastor quando você estiver no paraíso? Irmãos, deixa eu te falar. Sempre vai ter pessoas assim, irmãos. Isso está tirando a sua paz. A sua casa já não vale mais. O seu carro já não vale mais. Sabe qual é o problema? O seu marido já não é aquela coisa mais. É lógico, irmão. A gente envelhece mesmo, irmão.
A gente fica gordinho. Graças a Deus eu estou emagrecendo. Isso acontece, irmãos. E aí a gente começa a olhar para o outro demais. E aí a gente vê uma vida de rede social que é uma fração. Eu não estou falando que às vezes nem é falsa, tá, irmãos? Porque senão a gente também vai para uma utopia, né? Para uma outra generalizar, falar assim, todo mundo que posta no Instagram é falso. Mas, irmãos, é só uma fração de um todo. Você entende o que eu estou falando? Aí, irmãos, e aí eu quero falar com você aqui, irmão. Eu já falei isso aqui de novo, meu irmão. Você vai fazer algo para sua esposa e para o seu marido em casa, irmão, algo romântico. Guarda para vocês, irmão. Aí o marido faz um caminho de pétala, a mulher entra filmando, cara. Deixa eu te falar aqui uma coisa. Deixa eu só falar um negócio para vocês aqui. E aí deixa eu te falar. Primeiro, aí nós vamos brincar com ele. E aí segundo, vai ter uma mulher no qual o marido não faz nada por ela. E que você está traindo o olhar dela para o teu marido. Para que postar, irmão? É a intimidade de vocês. Você traz 500, 600 pessoas para dentro da sua cama. Porque você está filmando você e teu marido dentro do seu íntimo. E aí você fala assim, eu não sei por que a pessoa está ali, atrás do meu homem. Por que está atrás da minha mulher? Porque você está expondo. E da mesma forma que nós podemos ser movimentados e movidos pela inveja, irmão, o mundo está aí, irmão. E aí eu quero abrir esse leque só para você entender que a gente está assim. E num mundo onde tudo é postado, tudo é visto, alimenta isso e tira o contentamento. Agora, irmãos, eu levanto aquilo que um dia Deus me deu aquela vaga naquela empresa, o meu primeiro emprego. Que eu celebrei ao Senhor, que eu fiquei feliz. Aí um outro amigo meu vai para o primeiro emprego numa empresa melhor que a minha, aquilo já não presta mais. Aí eu já começo a ir na segunda-feira descontente, reclamando do seu trabalho. E eu falo isso aqui na igreja, irmão. Não amaldiçoe a bênção que Deus te deu. Quer falar mal do seu emprego, irmão? Chega amanhã e pede conta. Porque é a ferramenta que Deus está usando para te sustentar. Quer falar mal? Pede conta. Porque é dádiva de Deus, porque a gente não sabe viver, ou a gente é movido por inveja, ou reclamo daquilo que Deus está me dando, porque eu estou olhando para o outro, esquece o outro. Viva para glorificar ao Senhor, empenhe para você ser o melhor na sua empresa, para glorificar o nome do Senhor. Para que você traga o sustento para a tua casa, para você, para a sua família. Foque em você e glorificar a Deus, quer comais, quer bebais, ou fazer qualquer outra coisa, que seja para glorificar o nome do Senhor. Por isso, meu irmão, nessa noite é para a gente poder sondar o nosso coração. Será que nós estamos corrompendo a bênção que Deus nos deu, o nosso trabalho? E isso, irmão, se torna um fardo muito pesado. As pessoas começam a se sentir fracassadas, frustradas, tristes, porque sempre vai ter alguém melhor do que você. E sabe o que Salomão já falou lá no início, no capítulo 1? Os nossos olhos não se fartam de ver, os nossos ouvidos não se fartam de ouvir. Se você não estiver com o teu coração em Deus, meu irmão, o seu coração, ele é infinito no querer. Você pode pensar, você pode olhar aqui, irmão, você já com certeza você fez um projetinho assim, no dia que eu chegar nisso aqui, eu estou tranquilo, estou feliz. Irmão, você alcançou aquilo, irmão, você fala assim, agora eu tenho que ter mais uma meta. Eu não estou falando que ter metas é ruim não, tá, irmão? Eu só estou te falando que o coração do homem é assim. Entende? Agora eu quero um lugar melhor, um carro maior, um carro não sei o que melhor. Irmãos, se você estiver sendo organizado com a sua vida financeira, glória a Deus. Aleluia, amém, irmão? Que Deus te abençoe, que você seja um bom administrador dos seus bens, dos seus recursos, e faça isso para glorificar o nome do Senhor, amém, irmão? Porque crente também gosta de ir para o outro extremo e achar que crente tem que se viver na miséria, irmão. E nós temos até medo de contar a bênção. Aí você troca de carro, a pessoa fala, trocou de carro, eu parcelei. Ô, irmão, ninguém quer saber, não. Porque você fica com medo, você fica até com receio de falar assim, rapaz, você acredita que Deus me deu uma bênção, eu consegui comprar isso, tem à vista, irmão? Deus me surpreendeu?
Amém, irmão? E nós estamos aqui para celebrar com você, irmão. Nós vamos entrar todo mundo dentro do seu carro, irmão. Fazer uma festa lá dentro. Amém, meu irmão? É fazer tudo para a glória de Deus. E Salomão está nos fazendo olhar. Mas o que eu te peço para a gente orar nessa noite? Senhor, o que está me movendo? É inveja? Ou é glorificar a Deus? Eu me espelho nas outras empresas, nos outros lugares, como uma inspiração, como um alvo de melhoria. Cara, esse cara aqui, ele é excelente no que ele faz, eu também quero ser excelente, não porque ele é excelente, mas porque eu quero glorificar a Deus na minha excelência, e eu tenho muito para aprender com ele. É diferente. Então sonda o teu coração. Ter pessoas no qual você vai aprender, vai se aproximar, não é pecado, não é isso que Salomão está dizendo. É para que a gente sonde o nosso coração, o que tem nos motivado. Ele vai trazer para nós, irmão. Só que Salomão, na mesma hora, ele muda o assunto, Rubens. Sabe o que ele vai dizer? Agora eu vi que tem gente comendo o pão da preguiça. É uma piada só lá de casa. Um dia Joara, dando um sermão nas meninas. As meninas não tinham feito o serviço, um trabalho. A Joara chamou. Olha aqui, meninas. Lá em casa, meu pai me ensinou, e ninguém na minha casa come o pão da preguiça. Aí na hora eu tô assim, irmão, que discurso, irmão. O pão agora acabou, irmão. Lá em casa agora o pão da preguiça sempre tá lá. Ela levanta, você vai fazer esse negócio? Eu não como o pão da preguiça. Vou agora, calma, relaxa. Agora ele aponta para o outro extremo, a pessoa que fala o seguinte, é mesmo, né? Como o trabalho pode consumir o coração, sabe o que eu vou fazer? Vou trabalhar. Só que Salomão vai dizer, a preguiça pode levar à destruição de si mesmo. Salomão diz o seguinte para o preguiçoso. Se você está aqui é preguiçoso, é para você. O preguiçoso deseja e nada consegue. Provérbios 13, 4. Por causa do preguiçoso, o telhado se enverga e a casa tem goteira. Provérbios 10, 18. O caminho do preguiçoso é cheio de espinhos. As mãos preguiçosas empobrecem o homem. E aí Paulo diz algo também da Tessalonicenses. Se alguém não quiser trabalhar, que não coma. Salomão vai para o outro extremo. E aí é uma pergunta para mim, para você, quais desses erros é tentador para você? Qual é? Talvez você se sinta tentado a invejar o que os outros têm e tão desgasta-se tentando obter. Ou talvez você está no outro lado, na outra ponta, acreditando estar acima de tudo isso e tem uma atitude tão negativa em relação ao trabalho, que às vezes você foge dele completamente. Irmão, deixa eu te falar para vocês. A preguiça, ele é um espírito e é pecado. Trabalhe, se esforce, dá um passo, irmão. Irmão, às vezes você é aquele que gosta de postergar as coisas. Eu sou assim, irmão, estou falando que eu sempre falo assim, amor, daqui a pouco. Só que se eu não correr, ela chega primeiro que eu lá, irmão. Eu falo, daqui a pouco que eu vejo apontando, eu vou também. Aí quando ela chega primeiro que eu falo, você viu que eu vim. Cheguei atrasado, mas eu vim. Sabe por quê, irmãos? Esse é o meu jeito, eu tenho que lutar contra ele. Porque eu estou assim, depois eu vou fazer. Só que isso, irmão, para virar uma preguiça, irmão, é um fio muito fino. Isso é pecado. Aí a pobreza, a miséria vem, os espinhos da caminhada vêm, você não sabe por quê, a palavra está dizendo. O caminho do preguiçoso é cheio de espinhos. Homens, mulheres de Deus, vamos honrar ao Senhor trabalhando, cultivando essa terra, fazendo com que ela prospere e levante em nome de Jesus, amém, irmão? Agora, qual que é então o remédio para esses dois problemas? Aquele que se mata no trabalho por inveja e o que também não quer trabalhar. Ele declara, melhor é um punhado de descanso do que ambas as mãos cheias e correr atrás do vento. Isso aqui é uma lição preciosa, meu irmão, não é a quantidade de bens,
mas é a qualidade de vida que traz satisfação, contentamento. Salomão está falando, sabe o que vai proteger o seu coração de ambos? É o contentamento. É o trabalho, é a forma de olhar para a vida que traz paz. O contraste que Salomão está trazendo é entre um punhado, ou ter ambas as mãos cheias. Os comentaristas vão dizer que as pessoas com ambas as mãos cheias é um consumidor ávido, sempre tentando agarrar o máximo que pode e sempre estendendo a mão para obter ainda mais. Porém, às vezes, menos é o que, irmãos? É o que? Menos é mais. E a pessoa descansada encontrou o equilíbrio certo. Os seus braços não estão cruzados como o do tolo e preguiçoso, mas ele trabalha o bastante para ter um punhado decente daquilo que precisa para viver. É isso que Salomão está dizendo. Quantas pessoas hoje vivem para trabalhar, mas não desfrutam a vida? Quantas famílias são destruídas, sofrem, porque o trabalho virou um ídolo? Quantas famílias sofrem, quantas pessoas sofrendo, porque são preguiçosas? O convite para mim e para você é o equilíbrio. Eu vou no limite para ainda ter paz, qualidade de vida. E isso, irmão, para os nossos dias é difícil, porque o que é pregado lá fora é o seguinte: o que você está fazendo enquanto os outros dormem? Irmão, o descanso é bênção de Deus. Deus descansou, amém? E Ele não precisava, Ele estava nos ensinando algo. O seu corpo precisa. Deixa o coach, irmão. Pode deixar. O preço é caro, é alto demais. Eu posso te dar um conselho? Você não vai gostar de pagar. A conta vai vir te arrebentando. O chamado bíblico é: trabalhe sim, mas para a glória de Deus e com equilíbrio. E tenha contentamento com aquilo que você tem. Amém, irmão? Quem é feliz com o que tem, dá uma glória a Deus aí. Irmão, você não mente para Deus não, irmão. Que Deus conhece o seu coração, amém, irmão? Sonda o seu coração, irmão. Chega na sua casa agora e fala: Senhor, o meu anseio de melhorar é falta de contentamento? Amém? Se não for falta de contentamento, se você falar assim: Deus, eu até quero ter uma casa melhor, mas se eu não tiver, está tudo bem. Eu estou feliz demais aqui. Amém, irmão? Continue buscando crescer, se empenhe. Mas entenda, você precisa ter um punhado com a alma em paz. É melhor do que ter as mãos ambas cheias e o corpo cansado por correr atrás do vento, que é inutilidade. Versos 7 e 8, para a gente encerrar, a palavra do Senhor vai dizer para nós agora: então considerei outra vaidade. Considerei outra coisa debaixo do sol. Um homem sem ninguém, que não tem filhos, nem irmãos, mas que não cessa de trabalhar, e cujos olhos não se fartam de quê, irmãos? Riquezas. E ele não pergunta para si mesmo: para quem estou trabalhando? Se não aproveito as coisas boas da vida, também isso é vaidade e enfadonho trabalho. Agora o pregador apresenta a cena de um homem solitário. Ele trabalha sem parar, acumula bens, mas não tem ninguém para compartilhar. O texto vai dizer que ele estava vendo um homem que estava acumulando, estava produzindo, estava rendendo, mas ele era só, não tinha filhos, não tinha amigos, não tinha ninguém à sua volta para poder compartilhar. E ele diz, e ele nem para perguntar para si mesmo: para que tudo isso? E esse retrato, meu irmão, minha irmã, é assustador, sabe por quê? Ela descreve muitas pessoas do nosso tempo. Trabalham, conquistam, acumulam, mas vivem isoladas, sem partilhar, sem comunhão. Essa vida, irmãos, é irônica. Muito esforço, mas nenhum desfrute. Porque a vida centrada em si mesma, ela é um fracasso. E lembra, desde o Éden, Deus está dizendo: não é bom que o homem esteja só. Mas o fruto do coração egoísta, cujos olhos nunca se fartam de riquezas, faz com que o outro se torne alguém que fará com que eu tenha menos do que eu tenho hoje.
E aí, irmãos, eu não dou acesso para ninguém. Quando o trabalho se torna um Deus, esses são os resultados. Solidão egoísta, a família se torna um fardo, uma avareza sufocante e a falta de paz e de viver de fato. Estava vendo um vídeo, tem um canal no YouTube, nem sei o nome do cara não, mas eu conheci o canal dele porque ele estava entrevistando um chefe que tem um canal do YouTube no qual a gente acompanha, esse chefe. E ele estava entrevistando o dia dessa pessoa. Primeiro nós já chocamos, porque esse cara é o dono do maior canal de culinária do Brasil. Aí ele foi falando do valor que o canal rende, valores absurdos. E sabe qual que é o valor que ele tira, acaso, de salário por mês? Só para você ter ideia, o custo da empresa dele, por mês, era 500 mil, né amor? 500 mil para ele sustentar as redes dele, que é a empresa dele, o YouTube, os canais, 500 mil. E ele está lucrando muito, então imagina quanto rende para ele. E aí ele perguntou assim, mas quanto que é o seu salário? Aí sabe o que ele falou, irmãos? Chuta aí. 9 mil, né amor? 9 mil. Aí tá assim, mas por quê? Ele tá assim, sabe por quê? Eu não preciso. Aí ele falou assim, 9 mil porque eu precisei trocar de apartamento para um apartamento maior por causa do meu casamento, mas até um pouco tempo atrás o meu salário era 7 mil. Aí ele tá assim, o meu carro é popular, eu não preciso não. Na hora eu choquei, eu falei assim, mentira, não tem lógica não. E ele foi mostrando, irmãos, a simplicidade desse cara, que entende o negócio. E pasme, 21 anos, poderia estar ganhando milhões. E ele decidiu ter 9 mil, mas com paz. Ele fala nesse momento, eu quero ter paz, eu quero poder ir com a minha esposa para qualquer lugar, eu quero estar em casa, eu amo minha família, agora que tem casa e tal. E aí eu entrei no canal dessa pessoa, eu falei assim, vou ver outro vídeo dele. Aí ele foi lá e já foi para um outro cara, um empreendedor gigantesco. Desse nível aí que você imaginou. O cara cheio das frases, sabe? A primeira coisa que ele falou no carro, ele falou assim, qual foi o preço que você pagou para ter o império que você tem? Ele falou assim, eu não vi a minha filha de 21 anos crescer. Aí sabe qual que é o que traspassa o coração dele? Ele fala assim, mas ainda bem que ela não se perdeu, ela faz medicina na melhor faculdade do Brasil. O preço é muito alto. O preço é muito alto. Tem riquezas, trabalha, chamada, gente da Holanda, tal. E não conhece a filha. Esse homem que Salomão estava vendo. Eu vi uma pessoa acumulando, ganhando muito, e não tendo quem compartilhar nem os bens, mas a vida. É sozinho, é solidão. Irmãos, hoje nós vemos muitas pessoas, muitos homens e mulheres querendo ser, todo mundo quer ser CEO hoje, irmão. O cara tem uma empresa que é ele e uma pessoa só. Aí ele fala que ele é o CEO. Que CEO, irmão? Irmão, isso me dá um negócio. Eu acho que só me dá um negócio porque eu não sou o CEO da minha empresa. É a Joara. Esse ano eu recebi uma promoção. Ela me promoveu a gerente. Eu falei que eu estava organizando um negócio na produção, a Joara tá falando assim, tá vendo amor? É isso que nós precisamos da empresa, é um gerente. Eu tô assim, agora eu ganhei uma outra função. É um novo cargo, meu salário não mudou, as funções que eu fazia continua. Se ela me mandar embora, eu te procuro, porque a minha função está acumulada. E aí, irmão, todo mundo quer ser CEO hoje, irmão. Os pastores agora são pastores sêniors. Não é, irmão? Eu estou falando de uma coisa que é mentira aqui? É pastor sênior, senhor da global tal. Irmão, Salomão estava aqui condenando essas pessoas. Sabe por quê? Qualquer um que cresce um pouco se torna uma ameaça para tudo aquilo que ele conquistou. E às vezes você está assim no pouco que você já conquistou, você já não mistura mais com a sua família. Sabe por quê? É gasto demais. Se eu chegar na casa da minha família que a pessoa vai me pedir uma ajuda,
Se eu passar perto daquela pessoa, vai pedir uma necessitada, ah não, conquistei, eu trabalhei tanto, vai caçar um trabalho para você também. E aí nós vamos nos afastando de tudo, meu irmão, tudo é número, tudo é trabalho, tudo é para agora, a família entende, amigos são perda de tempo. E sabe como é que a amizade tem se tornado hoje, irmãos? Eu só sou amigo daquele que pode me dar algo em troca. O que você pode me fazer crescer? Que um dia eu vou aproveitar de você. Irmão, deixa eu te perguntar, você tem medo de compartilhar o que tem? A sua família tem ficado em segundo plano, meu irmão? Seus filhos, seus pais, os amigos, a igreja, tem recebido a sua totalidade ou só um resto de alguém lutando por coisas passageiras? Deixa eu te falar, um dia a conta vai chegar e chegou para esse homem. Um homem sozinho. Isso é o maior fracasso da vida. Ele não tinha filhos, não tinha amigos, só que os olhos dele amavam a riqueza. Irmão, você pode ter tudo, você pode conquistar, ter diplomas, dinheiro, mas deixa eu te falar, se você não tiver pessoas para amar e repartir, compartilhar o que você tem, a vida é um fracasso e a vida será um deserto. Precisamos investir, amém? Investimento está em alta hoje, não está, irmão? Mas invista em relacionamentos, irmãos. Invista em serviço. Invista em entrega, em doação, em tempo para com o outro. Isso é eterno. Amém, meu irmão? Amém, irmão? Então Salomão, ele olha para a vida debaixo do sol e ele viu 3 coisas. A opressão sem consolo gera um desespero. Como ele diz, eu prefiro morrer. Ele olha para o trabalho sem descanso que gera ansiedade, mas para aqueles também que abraçam a preguiça e nada têm. E ele mostra para nós que a solidão sem partilha gera um vazio. Em contraponto isso, em Cristo, temos a resposta para cada uma dessas realidades. Amém, irmão? Primeiro, para a opressão, temos o Consolador, que é Deus. Para o trabalho, temos o descanso em Deus. E para a solidão, temos uns aos outros. 2 Coríntios 1, 3, 4 diz: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de muitas misericórdias e Deus de toda consolação, Ele que nos consola em toda nossa tribulação, para que, pela consolação que nós mesmos recebemos de Deus, possamos consolar os que estiverem em qualquer espécie de tribulação. Irmão, eu não somente tenho uma promessa de um Deus e Pai Consolador, mas que me envia a consolar, assim como eu recebo a consolação dele. Mateus 11, 28 e 30, venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendem de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave, meu fardo é leve. Você pode estar cansado por correr atrás de ser o melhor do que alguém, tentado trazer uma falsa segurança pelos resultados do seu trabalho, e anda percebendo sua alma cansada. Entenda, Deus tem descanso para você. Deus tem descanso para almas cansadas e nos ensina a viver a humildade. 1 João 1,7 diz: se andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Efésios 2, 19 e 22 diz: assim, vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Jesus Cristo, a pedra angular. Nele, todo edifício bem ajustado cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Nele também vocês estão sendo edificados junto com os outros. Fala comigo assim, junto com os outros. Fazer junto com você, para sermos, fala comigo, para sermos morada de Deus no Espírito. Antes de sermos encontrados por Deus, meu irmão, éramos peregrinos,
Mas ao sermos encontrados por Deus, estarmos na luz, somos agora da família de Deus. Não existe cristianismo solitário. Isso é falso. A vida em Deus é uma vida compartilhada. Coloque de pé no seu lugar, por favor.